O que será que leva alguém a ser aprovado na residência médica? Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada do Matheus Garcês para entender quais foram as estratégias, as viradas de chave na mentalidade que realmente fizeram a diferença para ele. E tudo, mas tudo mesmo começa com uma ideia central. Para o Matheus, foi essa aqui, ó. Disciplina é a ponte que vai ligar o seu sonho à realização. Essa frase não foi só um post bonito, foi um motor, sabe? O combustível por trás de cada decisão, de cada hora de estudo. Então, o nosso roteiro vai seguir exatamente o caminho dele, passando por 5 fases que foram cruciais. A gente começa lá na decisão inicial e vai até a sabedoria que ele conquistou no final de todo esse processo. Toda grande jornada tem um ponto de virada, né? Aquele momento em que a ficha cai. Para o Matheus, foi perceber que ele ia precisar de mais capricho nos estudos. Não era só estudar, era ter um cuidado, uma dedicação quase artesanal para conseguir chegar no sonho da residência. E olha como esse comprometimento foi mudando com o tempo. No 5º ano, ele ainda era um equilibrista, tentando dar conta do internato e da preparação para a residência ao mesmo tempo. Mas aí, no 6º ano, a coisa mudou de figura. A balança pendeu de vez. O foco virou um só: 100% na aprovação, mesmo que isso significasse tirar notas medianas no internato. Foi uma escolha consciente. Ok, agora vamos para a parte prática. Qual foi a estratégia que ele usou? Parece simples demais para ser verdade, mas foi de uma eficácia absurda. Era um método de 3 passos, a espinha dorsal de toda a rotina. Primeiro, um volume gigantesco de questões. Sabe por quê? Porque o aprendizado ativo, aquele que força o cérebro a buscar a resposta, é muito mais poderoso que só ler passivamente. É a diferença entre levantar o peso e só olhar para ele. E olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, ter acesso ao maior banco de questões do Brasil muda o jogo. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Segundo passo do Matheus: domingo 0 graus para o simulado, sem desculpa, sem exceção. E o terceiro, que talvez seja o mais radical: ele largou as apostilas. O foco era 100% em resolver questão e aprender com os erros e acertos. Só que, mesmo com a melhor estratégia do mundo, o progresso não é uma linha reta subindo sem parar. Todo mundo que estuda sério chega numa hora que parece que empacou. E foi exatamente isso que aconteceu com o Matheus. Lá para meados de 2022, ele bateu num muro. As notas dos simulados não saíam do lugar. O progresso simplesmente parou. Isso forçou ele a dar um passo para trás e analisar friamente o que está dando errado aqui. E aqui está a grande virada de chave. O erro dele era usar o sábado como um dia para tapar buraco, sabe? Sem um foco claro. A correção foi genial na sua simplicidade. Ele criou um dia fixo, inegociável, só para dissecar cada erro. Era um erro de conceito? Foi falta de atenção? Interpretação errada da pergunta? Mapear esses padrões foi o que quebrou o platô e fez ele voltar a evoluir. Então, ajustar a estratégia foi uma peça do quebra-cabeça. A outra, igualmente importante, foi uma mudança bem profunda de mentalidade, que veio de um momento bem específico. Aconteceu durante um rodízio de psiquiatria. Um professor percebeu a dificuldade dele e foi direto ao ponto. Teve uma conversa franca sobre algo que o Matheus vinha evitando: a possibilidade de ter um TDAH não tratado. Essa frase do professor foi um verdadeiro divisor de águas. Foi ali que ele entendeu que procurar ajuda não era sinal de fraqueza, mas sim a chave para destravar o potencial que estava escondido. Nas palavras dele mesmo, foi como tomar um banho de água fria. E essa fase nova de mais autoconhecimento levou ele a buscar os princípios do estoicismo. Essa filosofia deu para ele uma espécie de manual para lidar com a pressão absurda da preparação, ensinando a focar no que de fato estava no controle dele: os próprios pensamentos, as reações e, claro, o esforço. A partir daí, ele passou a enxergar a performance de um jeito muito mais completo, holístico. Ele entendeu que existiam 3 corpos para cuidar: o físico, com exercício e sono de qualidade; o mental, com estudo focado e terapia; e o espiritual, que para ele era ter tempo para a família e descanso. Um depende do outro. Se um deles cai, puxa todo o resto para baixo. Bom, então com a estratégia no lugar, a mentalidade fortalecida, como é que isso tudo se junta na hora do vamos ver? A lição final é sobre a psicologia do dia da prova. O Matheus aprendeu com o técnico Bernardinho, do vôlei, que o nosso pior inimigo no dia D pode ser aquele pensamento martelando na cabeça: eu não me preparei o suficiente.
A batalha, no fim das contas, é muito mais mental do que de conhecimento. Por isso, o objetivo de treinar tanto, de forma tão consistente, não é só para aprender a matéria. É para construir uma crença, uma certeza inabalável de que a preparação foi feita e que o sucesso é merecido. É sobre chegar no dia da prova com a paz de espírito de quem fez tudo o que podia ser feito. E esse pensamento final muda toda a perspectiva. A preparação deixa de ser sobre decorar coisas e passa a ser um treinamento, como o de um atleta se preparando para a final do campeonato. Então, a pergunta que fica é: essa preparação toda está sendo encarada como uma maratona, com foco no dia da competição, ou só como mais um dia de estudo qualquer?